Bom dia a todos e a todas, boa tarde para quem está em Portugal nos assistindo. É um prazer recebê-los nessa manhã e tarde para mais um evento do Congresso, 6º Congresso Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração, Conexões. Hoje com a participação, então, de queridos convidados, né, para a mesa temática Patrimônio, Museus e Coleções em Universidades, Ações do Conservador Restaurador. Então, teremos nessa manhã de hoje a participação da Letícia Julião, da Maria Lúcia Carré de Vasconcelos e do Lauer Alves Nunes dos Santos. No final, abrirei para perguntas, vocês podem fazer as questões na tecla Q e A, né, para as perguntas que vocês tiverem, que no final eu passo para os nossos apresentadores. Bem, então vou começar a apresentação dos nossos convidados dessa manhã. A Letícia Julião trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem doutorado em História, mestrado em Ciência Política e é bacharel em licenciada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no curso de graduação de Museologia da Escola de Ciência da Informação e nos programas de pós-graduação em Ciência da Formação da UFMG, pró-mestre UFMG e Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenadora da Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura da UFMG. Desenvolve pesquisas sobre história, museus e temporalidades. Avaliação museológica de museus e coleções universitárias. Foi diretora do Museu Abílio Barreto e superintendente dos museus do Estado de Minas Gerais. A Maria Lúcia Carré de Vasconcelos, da UFBA, é conservadora restauradora do Museu de Arqueologia da Universidade Federal da Bahia, doutora em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, mestre em Arqueologia pela Universidade Federal do Sergipe, graduada em Conservação de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de Pelotas, é a nossa egressa, que muito nos honra com a sua presença, e também é formada em Comunicação Social, bacharelado em Jornalismo pelo Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Grupo de Debate Dinâmicas de Preservação, ação preparatória para o 4º Fórum de Acervos Arqueológicos do Grupo de Trabalho Acervos da Sociedade de Arqueologia Brasileira, e o REMAI. Coordenadora do setor de acervos do MAI, UFBA, de 2012 e 2019, e coordenadora da Rede de Museus de Acervos em Arqueologia entre os anos de 2017 e 2019. Tem experiência na área de conservação e restauração e museologia, atuando principalmente nos seguintes temas: conservação preventiva, gestão de acervos arqueológicos, etnográficos e gestão de projetos. Professor Lauer Alves Nunes dos Santos, nosso colega da UFPEL, possui graduação em Pintura pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor titular junto ao Centro de Artes da UFPEL e também diretor do Museu de Arte Leopoldo Gotuso. Atua nos cursos de Artes Visuais, Design e Cinema. Tem experiência na área de artes, principalmente nos seguintes segmentos: pintura, arte contemporânea, design, curadoria e semiótica. Então, nossos convidados estão apresentados, né? E eu vou passar, então, a palavra para a Letícia Julião, que vai nos brindar, então, com a Coleções Museus Universitários por uma Política de Preservação. Eu dou o sinal quando tiver, para não passarmos o tempo, tá, Letícia? Tá bom, obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar todas e todos, dar um bom dia, agradecer imensamente o convite, que muito me honrou para participar desse encontro. Agradeço a comissão, né, em nome da comissão, agradeço a Andréia, a Silvana. Já vou avisando, né, vocês viram aí no meu currículo que eu não sou conservadora, né, a minha formação é em História, mas eu tenho uma experiência em museus e gostaria só de fazer uma correção. Eu coordenei a rede de museus da UFMG até junho desse ano, não sou mais a coordenadora. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui.
Um minutinho que eu vou passar para o modo... Estão vendo? Sim, né? Opa, Sim. espera aí, voltar lá. Bom, eu vou falar, então, a respeito das coleções e museus universitários e discutir alguns caminhos aí para uma política de preservação. Eu começo lembrando que as universidades são polos de colecionamento, né? Eu acho que é importante a gente entender isso. São lugares que naturalmente se formam coleções, né? Se a gente considera, até se inspirando aí no Latour, que as coleções, os objetos de coleções, eles têm essa capacidade de transportar informações, de tornar acessível alguns fenômenos e realidades que estão dispersos no mundo, permitindo, então, um lugar de produção de conhecimento, acessar ou se aproximar daquilo que se quer conhecer. Então, naturalmente, as universidades produzem coleções, né? Sejam pelas atividades de pesquisa, ensino, pela cultura material universitária, né? E eu acho que a palestra da Marta tratou muito disso, né, dos objetos de ciência e tecnologia, que é uma cultura material que cerca o fazer universitário, e como um lugar de prestígio, há uma tendência muito grande de oferta e doações de coleções nas universidades, né? Então, a gente tem uma realidade perpassada por patrimônio na universidade, né? E o que é esse processo de patrimonialização, né? O processo de patrimonialização na universidade, né, não é diferente do que ocorre no resto, né, fora da universidade. Não é um processo natural, ele é um processo cultural, né? É uma decisão, é um ato, né, que envolve reconhecimento. Eu acho que essa palavra reconhecimento é importante, né, porque ela legitima socialmente, né, esse reconhecimento de bens que foram produzidos, adquiridos ou incorporados pela universidade, e são bens que a comunidade universitária atribui valor, né, como referente de memórias, das suas práticas, das suas ações, né? E dizem respeito não só à memória da comunidade universitária, mas também da sociedade, né? E esse conjunto de bens, por ser reconhecido como referente, né, ele, então, é visto como um bem que deverá ser transmitido e preservado para as gerações futuras, né? Então, esse processo ele acontece na universidade, assim como a musealização, né? A musealização ela passa, né, por todo o processo da patrimonialização em relação à salvaguarda, ao reconhecimento de valor, a questão da transmissibilidade, mas, particularmente, diferentemente da patrimonialização, quando a gente está falando em musealização, há um determinante que é potencializado aí, que é a ideia da transmissibilidade, né? Quando se musealiza, né, a gente produz significados junto aos diferentes públicos, né? Há uma potencialização da produção desses significados, desses sentidos, que se constrói por meio de ações que permitem ver e conhecer o patrimônio, né? Não que a patrimonialização desconheça isso, mas eu considero que a musealização é uma potencialização dessa característica da transmissibilidade do patrimônio. Esses dois processos estão presentes na universidade, mas, obviamente, como sabemos, no nosso dia a dia, enfrentamos muitos desafios frente a isso. Eu acho que o primeiro desafio, e que Marta tocou um pouco na palestra mais cedo, falou muito bem disso, é que, embora a universidade seja um polo de formação de coleções, né, a produção de conhecimento, o ensino, né, conduz à formação de acervos, essas coleções elas se formam alheias a uma dimensão ou uma sensibilidade patrimonial, né? E mesmo a potencial de comunicação e conexão com a sociedade. Na verdade, Marta falou isso, e eu reforço, né? Não é missão da universidade preservar, não é a sua missão, princípio, preservar o patrimônio.
E muito lentamente a gente vem assistindo um processo de sensibilização da comunidade em relação a essa tarefa, a essa missão de preservação do seu patrimônio, né? Na verdade, o que a gente observa é que, muitas vezes, as coleções são preservadas em função da ação de um pesquisador, o afastamento do pesquisador coloca em risco, ou de um professor coloca em risco essas coleções, e elas acabam achando um percurso errático, né? Esses acervos acabam seguindo um percurso errático dentro das universidades, caem no ostracismo, perdem, né? Não são reconhecidos como importantes para a formação profissional e para a produção de conhecimento, e, obviamente, não têm condições adequadas de salvaguarda, muito menos de visibilidade, seja institucional ou social, né? Então, assim, de um modo geral, esse quadro diz respeito a uma inexistência de uma política pública voltada para o patrimônio cultural e científico universitário, né? Acho que o grande desafio, na verdade, eu estou pincelando aqui alguns problemas, mas eles são de ordem muito maior do que isso, mas, no fundo, o nosso grande problema é a inexistência de uma política elaborada e implementada em relação a esse patrimônio. Bom, eu vou retomar aqui, vou muito ligeiramente, rapidamente, alguns dados de museus e coleções universitários do Brasil, que foram coletados em 2020, né, o ano passado. Muitos de vocês devem ter respondido, um questionário que foi enviado pelo MEC-BRAM, como subsídio para se construir um documento de ações em resposta a uma solicitação do TCU, de um acordo do TCU. Esse questionário foi enviado no segundo semestre. Na mesma ocasião, a Andifes criou um grupo, né, um GT de museus, coordenado pela atual reitora da UFMG, a professora Sandra Goulart, que, por sua vez, nos convidou, a mim, a professora Cláudia Carvalho, da UFRJ, e o professor Marcelo Cunha, da UFBA, para que a gente analisasse esses dados e oferecesse um subsídio ao MEC para que ele pudesse traçar esse plano de ações. Eu não vou adentrar aqui nos dados, no que foi produzido, mas trazer algumas conclusões gerais para vocês entenderem um pouco o que é o cenário que a gente se deparou em relação aos museus e espaços de guarda de acervo, né? A maioria desses espaços se identifica como espaço de cultura, ciência ou arte voltado para o público em geral. Isso, para mim, é importante, porque mostra o quanto que esses lugares fazem efetivamente uma conexão da universidade com a sociedade, né? De outra parte, esses espaços se caracterizam pela descentralização institucional, eles estão vinculados a diferentes entidades e organismos, desde laboratórios, unidades acadêmicas, a pró-reitoria e a própria reitoria. A gente observou que eles não dispõem de uma série de documentos importantes para a gestão, dentre os quais não dispõe, a maioria, né, não dispõe de plano museológico, nem de programa de segurança, nem plano de prevenção e proteção contra incêndio. 68% dos respondentes, é preciso dizer que foram 166 respondentes, tá? É claro que esse não é todo o universo de museus e coleções universitários. Então, dos 68 respondentes, disseram que têm reservas técnicas, mas as reservas não dispõem de equipamentos de segurança adequados, né? Por outro lado, os acervos, em grande parte, estão documentados apenas por meio de listagem. A maioria não tem orçamento próprio, né? E os espaços declaram que tem insuficiência de pessoal. Eu estou traçando um quadro aqui que é uma realidade que nós todos enfrentamos, né? Não é muita novidade. O relatório traz algumas recomendações. Por que eu estou voltando aqui nas recomendações? Porque eu acho que ele pode ser uma pauta inicial para se discutir uma política nacional para o patrimônio científico, tá?
Então, assim, o relatório recomenda pensar uma política específica, né, e compatível com a particularidade do cenário museal universitário, né? Embora a Política Nacional de Museus ela é um parâmetro importante, né? É preciso atentar para as particularidades desse patrimônio no âmbito da universidade, né? Então, isso significa pensar normativas, planos de ação, o próprio planejamento, adequar, né, essas normativas a essa diversidade e particularidade da universidade. Há uma recomendação para que haja uma institucionalização desses lugares, muitos deles estão pouco institucionalizados, uma recomendação para ampliar e detalhar o diagnóstico, porque, na verdade, ele é muito segmentado, há muito ainda o que a gente precisa saber ainda muito mais sobre os museus. Obviamente, é uma recomendação para que se estabeleça uma dotação orçamentária que incremente o quadro de pessoal especializado, e a ideia de fazer um treinamento, de desenvolver treinamentos, oficinas, fóruns para auxiliar esses lugares, esses espaços, a produzir planos de segurança, seu plano museológico, até a própria documentação. E há uma recomendação final, considerando a pulverização, a descentralização desses espaços nas universidades, que talvez uma forma de governança interessante seja a formação de redes e sistema de governança. Muito bem, eu gostaria de voltar a alguns anos atrás, a 2018, e voltar no documento final que foi elaborado, votado na Assembleia Final do 5º Fórum Permanente de Museus Universitários, que aconteceu na UFMG em outubro de 2018. Naquela ocasião, a gente aprovou esse documento com o nome Diretrizes para uma Política de Museus e Coleções Universitárias, que me parece que há uma convergência muito grande em relação às recomendações que surgiram aí desse trabalho entregue ao MEC, e que talvez a gente possa olhar também para esse documento como uma pauta inicial aí para a construção de uma política nacional em relação ao patrimônio universitário. Então, o documento ele está dividido em 4 grandes blocos, que trata da gestão dos museus, da salvaguarda, da comunicação, e o último bloco faz algumas recomendações políticas para o fórum, que, na verdade, são recomendações que podem ser levadas adiante em diferentes instâncias, né? Em relação à gestão das coleções, né, se recomenda, né, promover o reconhecimento no âmbito do MEC, dos museus e coleções, como indispensáveis à formação profissional e ao desenvolvimento da cidadania. De fato, o MEC, nas nossas conversas, a gente pôde perceber que o MEC desconhecia e desconhece, né, os museus, não tem noção do que patrimônio é esse e o que é preciso para gerir esse patrimônio e qual é o papel desse patrimônio nas universidades. Há uma recomendação para integrar os museus e coleções aos cursos de graduação e pós-graduação. Eu acho que é importante assegurar esse ciclo virtuoso de uso acadêmico dessas coleções, né? Eles não estão ali só como um troféu da memória, mas há uma potencialidade de produção de conhecimento. A integração e a interação desses museus e coleções com a sociedade, isso é fundamental, e, obviamente, a institucionalização, o financiamento e ampliação do quadro de pessoal especializado. Em relação à salvaguarda, né, uma recomendação de formação de equipes interdisciplinares nas ações de salvaguarda, né, que é fundamental. O entendimento, né, de promover esse entendimento de que a salvaguarda é uma ação que antecede e subsidia a promoção e a extroversão dos acervos, né? Muitas vezes a gente se depara com esse ímpeto, né, de fazer a exposição, de fazer a extroversão do acervo, e o acervo em condições extremamente precárias, né? Recomenda-se também um diagnóstico das coleções,
A elaboração de documentação em consonância com metodologias já consagradas, principalmente no plano da museologia, a elaboração de planos de gestão de risco e a constituição de reservas técnicas, né? Em relação à comunicação, né, há uma recomendação para que os museus universitários desenvolvam curadorias compartilhadas, que tragam ao público e à comunidade como um sujeito que também tem um saber e que esse saber tem que estar incorporado nesses espaços. Faz recomendações em relação à acessibilidade, à capacitação de profissionais para lidar com distintos públicos, sugere, né, o planejamento coletivo de ações de comunicação, assim como pesquisas de público, para que as ações sejam mais assertivas, né, nesses espaços, a produção de material de divulgação, divulgação do acervo, de pesquisas, enfim, ampliar, né, essa comunicação desses espaços com os públicos e, finalmente, uma experimentação, né, recomendo experimentação de distintas linguagens e formatos de divulgação. E, por fim, recomendo ao fórum, né, que a gente pode entender uma recomendação geral aí para os atores, né, estimular as universidades e seus dirigentes a formularem políticas para os museus e coleções, né? Eu acho que a gente já caminhou de 2018 para cá, eu acho que, infelizmente, em função de tragédias, né, do Museu Nacional, o próprio incêndio que aconteceu no Museu de História Natural da UFMG, Andifes, eu acho que o GT da Andifes já é um passo importante, mas acho que a gente precisa caminhar mais, né? A questão da promoção de investimentos permanentes, né, reconhecendo a função dos museus para pesquisa, ensino e extensão, assim, acho que volta aquele ponto lá do MEC, né, é importante que o MEC entenda os museus como lugar né, onde se realiza esse princípio da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, a promoção de redes de museus e coleções universitárias, a criação de uma base de dados sobre museus e coleções universitárias do Brasil e a criação de câmeras ou grupos de trabalhos dedicados a distintas áreas de atuação no campo museal. Então, assim, o que eu quis trazer aqui, pensando diante do quadro da inexistência de uma política nacional para o patrimônio universitário, patrimônio científico e cultural universitário, entendendo que essa inexistência não significa, nem tem significado uma falta de discussão. Acho que esse debate está posto. É fato que as universidades não têm efetivamente, ou não tinham uma sensibilidade preservacionista, patrimonial, mas isso vem mudando sensivelmente, e acho que os últimos encontros do Fórum, e o Fórum Permanente de Museus, vem mostrando quanto a comunidade universitária vem se mobilizando nesse sentido e vem traçando uma pauta a partir da qual acho que a gente pode discutir e construir aí uma política. O GT da Andifes ainda está em PL, deve retomar os trabalhos proximamente. Gostaria também de dizer que estamos num momento político muito adverso, a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir convencer, né, a adoção de uma política para a área de museus universitários, mas, a meu ver, também são nesses momentos em que a gente precisa de recuar e aguardar o momento propício em que a gente pode efetivamente ampliar o debate, discutir mais detidamente e construir, né, essas diretrizes de uma política para quando a gente tiver efetivamente um cenário político mais favorável, que os atores envolvidos aí estejam efetivamente organizados e com uma pauta já debatida e discutida. Bom, era isso que eu queria apresentar, agradeço mais uma vez o convite. Letícia, muito obrigada. Eu acho que a tua fala é muito esclarecedora, assim, para a gente ter esse panorama, esse diagnóstico de como estão os nossos museus universitários, né?
aqui na universidade. Desde 2017, a gente então criou a rede de museus da UFPEL, que tenta congregar e buscar, né, essas alternativas de trabalhar em rede mesmo, né, em conjunto, e agora a gente formou uma comissão para justamente tratar das políticas internas dos nossos acervos e coleções. Então, a gente está se reunindo a cada 15 dias, tentando montar uma política de museus para a universidade, né? O Lauer também faz parte da nossa rede de museus, né? É um parceiro muito legal. Mas depois a gente conversa mais. Eu vou passar, então, a palavra para a Mara, né, que vai nos falar sobre a conservação de coleções arqueológicas e etnográficas da atuação profissional do MAI, UFBA. Então tá, Mara, tudo contigo. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer imensamente o convite. É uma honra estar aqui, né, na minha casa, né, o FIPEL, com os meus professores e amigos e amigas. E um prazer também dividir a mesa com a Letícia e o Lauer. Vou então aqui compartilhar minha apresentação. Me dá um ok, Andréa? Tá. Colocar ela em exibição. Isso, tá ótimo. Pronto. Então, gente, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, com a conservação de coleções arqueológicas e etnográficas. Eu trouxe uma perspectiva um pouco diferente da apresentação anterior, da professora Letícia, mas eu acho que vai ser bem interessante, porque eu acredito que a gente vai ver exemplos aqui do que a Letícia falou, tanto no que se refere aos problemas, como também a possíveis soluções, né, e a esses desafios todos que os museus universitários enfrentam. Então, vou falar um pouquinho do MAI-UFBA, né? Esse é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia. O MAI, a gente descobriu recentemente que ele é um pouquinho mais antigo do que a gente imaginava. A gente tinha dados de que o museu havia sido inaugurado em 1983, e recentemente descobrimos em um documento que em 1969 ele já existia formalmente dentro da universidade, né? Existia de direito, mas não existia ainda de fato. Então, foi inaugurado em 83. Só para vocês terem uma ideia também, um pouco do contexto, né? Ele funciona no prédio da antiga Faculdade de Medicina, que é a primeira faculdade de medicina do Brasil, fica localizada no Pelourinho, em Salvador. Aqui a gente tem uma foto da fachada e uma foto externa. O MAI, ele fica no subsolo, digamos assim, da faculdade, ele fica abaixo do nível da calçada, né? Onde vocês podem ver ali, tem as arcadas, então ele é um sítio arqueológico. E a gente, né, num prédio que foi começado a construir no século XVI, então é um prédio extremamente antigo, uma das primeiras construções do Brasil, podemos dizer assim, né? E aí a gente já tem uma dificuldade, apesar de ser um local incrível e muito bonito, enfim, um patrimônio também, a gente já começa por aí os nossos desafios de conservação dentro do museu, né? Que a gente está numa cidade extremamente úmida, quente e num subsolo, né? E num prédio bastante antigo, onde a gente também não consegue fazer muitas modificações por ser tombado. Então, a gente já parte daí a questão dos nossos desafios específicos, não só de conservação, mas também de comunicação, né, no que se refere à expografia, por exemplo, né, então a gente também tem 1000 outros desafios, né, por nos localizarmos aí, além da questão da gente estar localizado né, não é somente o museu, então nesse local funcionam outros museus da UFBA e também a parte administrativa de medicina. Então a gente divide os espaços e luta por espaço, né? Que é uma das questões que também a gente está sempre discutindo no que se refere aos museus universitários, que é essa falta de espaço dentro das universidades, né? Então, a gente trabalha com os acervos arqueológicos e etnográficos, todos oriundos de pesquisas de campo. Nós temos algumas coleções bem antigas de formação e depois coleções que foram sendo adquiridas com o passar do tempo, né? Tanto de pesquisadores da UFBA como de pesquisadores externos que obtiveram o endosso da instituição para guardar as coleções arqueológicas, né, especificamente. Então, aqui 2 exemplos, né? A gente tem uma coleção etnográfica que ela é relativamente pequena, ela não chega a ter 1000 objetos, e, ao contrário, uma coleção arqueológica que a gente ainda não conseguiu mensurar o tamanho, mas a gente acredita que passe de 500.000 objetos. Então, a gente lida com esses 2 tipos de coleções e de acervos, né?
que tem em comum o quê? A diversidade de suportes, né? Então, a gente tem acervo de todos os materiais que vocês possam imaginar, acervo arqueológico, então, cerâmico, osso, né? Material que é remanescente humano, especificamente também, que foram encontrados em enterramentos, a gente tem conchas, a gente tem louças, faianças, enfim, é uma diversidade muito grande, e também nas coleções etnográficas uma diversidade muito, muito grande de materiais, tá? Quais são as especificidades, né? Para além dessas características em comum. A gente tem, então, em relação às coleções etnográficas, a maioria das coleções compostas por materiais orgânicos, então isso para conservação, naquele local que eu falei rapidamente para vocês anteriormente, uma dos nossos grandes desafios, é uma problemática muito grande dentro do museu, né? A gente sofre bastante com essa questão, principalmente em relação à infestações, né? E também um desafio muito grande é trabalhar com esses objetos que são compostos, né? Que é a maioria dos acervos etnográficos dos objetos são assim como essa imagem à direita. Então, por exemplo, nesse a gente tem cera, a gente tem fibra vegetal, a gente tem fibra de algodão, a gente tem o algodão em fibra e o algodão em bolinhas ali mesmo, na cobertura da máscara. Então, é um desafio muito grande trabalhar com essas especificidades, né? E em relação às coleções arqueológicas, o maior desafio é a questão do volume dos objetos. A gente teve um período no Brasil de intensificação de pesquisas arqueológicas, né, de contrato, que se fala, né, de arqueologia preventiva. Então, o museu, assim como diversas outras instituições, recebeu, entre os anos 90 e 2000, um número muito grande de coleções, né, deu endosso para um número muito grande de coleções, tanto que hoje essa eu acredito ser a maior problemática do museu. A gente não tem uma reserva técnica, mais para frente eu vou falar um pouco mais disso. A nossa coleção arqueológica não fica nem dentro da própria instituição, da universidade, então a gente vê aí ainda a questão do espaço, né? Então a gente fica hoje num prédio emprestado, em salas que são emprestadas do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, que há um convênio com a UFBA, mas a gente está nessa situação há anos, né? E é uma situação que ainda tem que ser resolvida, né? Que a gente tenta e ainda não conseguiu resolver, e com certeza se configura hoje como um dos nossos maiores desafios, principalmente em função do tamanho dessa coleção, que a gente mensura ser mais de 500 mil peças, podendo chegar a 1 milhão, é realmente um número que a gente ainda não tem, não pode dizer com certeza, porque ainda está sendo feito um trabalho de inventariação. Tá aí um outro desafio muito grande, que é a questão da documentação dessas coleções, né? Então, para o trabalho de conservação, é bastante difícil. Muito também, as coleções etnográficas, né, o tipo de material, eles são materiais que a gente não conhece, a gente salvaguarda coleções do Alto Xingu, a gente tem 2 coleções grandes do Alto Xingu, então a maioria das fibras dos materiais são materiais ali que a gente tem até dificuldade de identificar. Então, a documentação também não preenche essas lacunas, e a gente também tem esse como um desafio muito grande. Outra especificidade, né, importante de falar no que se refere à musealização dessas coleções, e aqui também especificamente à conservação. Quando a gente está falando de material etnográfico e arqueológico, a gente sabe que dentro dessas coleções existem o que tem se chamado de bens culturalmente sensíveis, coleções sensíveis, culturalmente sensíveis, né? O que isso quer dizer? São os objetos que a eles são atribuídos algum valor no âmbito do sagrado, do secreto, do que é culturalmente significante, ou seja, algum valor particular de determinado grupo. Isso demanda com que esse tipo de objeto tenha um tratamento especial, né? Então, as determinadas demandas de conservação, salvaguarda, exposição, comunicação, bem como restrições, né? Então, a gente tem, por exemplo, dentro do acervo arqueológico, a gente trabalha com muitas coleções de remanescentes humanos, é considerado uma coleção sensível. Hoje, dentro da arqueologia e da própria museologia, né, mais contemporânea, a gente trabalha esses remanescentes não mais como objetos, e sim como pessoas, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que incluir nas nossas políticas de preservação, nos nossos protocolos de conservação. No que se refere ao acervo etnográfico, a gente tem muitos objetos rituais. Eu trouxe aqui uma imagem de um objeto que foi um objeto que deu start nessa discussão,
há alguns anos atrás lá no museu, quando a gente teve que fazer uma intervenção, que é um objeto denominado tonã, da etnia Pancararé, que são um povo indígena da Bahia, e é um objeto ritual usado somente em determinadas comemorações e festas, né? Então a gente teve que fazer uma intervenção e começou a se questionar como que aquilo deveria ser feito, né? E se a gente poderia ou não intervir. Então, há alguns anos a gente vem discutindo isso também, e vem tentando trabalhar dentro dessa perspectiva. Isso gerou, inclusive, a minha tese de doutorado, né? Trabalhando um pouco essas questões de como a gente, dentro dos museus, e principalmente os conservadores, mas todos os profissionais que atuam na área de museus lidam com essas questões do sensível, né, dentro das coleções. Então, para além da dificuldade toda em relação ao que é tangível desses objetos, a gente tem ainda essas características do âmbito do intangível que a gente tem que considerar na conservação. Vou mostrar aqui algumas imagens também para vocês de algumas ações, né, que a gente, de como a gente trabalha, né, a gente trabalha sempre nessa perspectiva da conservação preventiva e curativa. Não trabalhamos com a restauração especificamente, né, porque é um tipo de acervo que ele demanda uma mínima intervenção mesmo, né, então a gente basicamente trabalha com a prevenção, né, com a prevenção, conservação preventiva e com o gerenciamento de riscos, né, embora seja bastante difícil também, mais para frente eu falo mais um pouquinho disso, né. Então, como a gente tem trabalhado, né, basicamente pensando acondicionamento, armazenamento, né, eu trouxe algumas imagens de casos bem-sucedidos, mas assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, a gente tem pouco recurso, pouco orçamento para o museu da universidade, uma dificuldade muito grande de compra de materiais específicos de conservação e restauração. Então, a gente trabalha muito no improviso, a gente trabalha muito, claro que não usando, né, cuidando o que vai se usar, mas assim, trabalhando muito na tentativa de pensar materiais alternativos. Isso é uma coisa que a gente, durante os 9 anos, né, que eu estou no MAI, estive no MAI, a gente tem tentado fazer isso, porque a gente não consegue realmente adquirir os materiais ideais, né, porque não só pelo valor, mas também pela dificuldade, né, eu acho que isso todo mundo que trabalha na universidade passa, a dificuldade de dentro do sistema conseguir achar os materiais corretos, né. Então, a gente tem um problema grave em relação a isso, inclusive de tentativa de compra de vir material errado. Então, parece assim uma banalidade, mas é uma coisa que interfere muito negativamente no nosso trabalho. Então, hoje a gente tem uma reserva técnica do acervo etnográfico que está relativamente organizada, que a gente pode até chamar de reserva técnica, né, diferente da nossa reserva de arqueologia, onde a gente conseguiu desenvolver um trabalho um pouco mais adequado para a conservação dessas coleções, tá? Então, no nível da conservação curativa, né, o máximo que a gente trabalha é uma limpeza, uma consolidação, assim, mas é muito raro, a gente tem pouquíssimos casos, né? Essa imagem da esquerda é a imagem desse objeto aqui, quando a gente teve que fazer uma intervenção, né? A gente tinha alguns questionamentos, porque naquele grupo indígena somente os homens podiam confeccionar esse material, então começou até uma discussão dentro do museu de como a gente lidaria, né, com isso, porque somos duas conservadoras restauradoras mulheres lá no MAI, né? Então, daí a gente começou uma discussão a respeito disso e começou a incorporar isso também na nossa prática, né? Um desafio muito grande também, né, é a dimensão de determinados objetos, porque a gente tem desde um fragmento arqueológico minúsculo até objetos de 3, 4 metros. Então, por ver, a gente não tem um laboratório, né, demonstrando aí também essa fragilidade de recursos, de estrutura, né, que a professora Letícia nos mostrou através da pesquisa, né, o Mailfo, inclusive, respondeu a pesquisa. Então, a gente tem que trabalhar também nas condições que a gente consegue, né, higienização, por vezes, a gente faz na própria exposição, vocês veem uma peça no chão sendo embalada também, né, essas máscaras, elas são muito grandes. Então, a gente acaba trabalhando muito no improviso, assim, né, o que pode prejudicar em muitos acervos, mas é a maneira como a gente ainda consegue fazer. Essa é um pedacinho da nossa reserva arqueológica, talvez a sala que está mais organizada, né, mas nós temos 4 salas com muito material. Isso, né, isso se deve, com certeza, à falta de políticas, né, como
da nossa reserva técnica, com certeza se deve à falta de políticas da universidade para o seu patrimônio, pegando aqui um gancho também com que a gente hoje tem a gente recebia muito endosso institucional de desculpa, para coleções arqueológicas. Hoje a gente não dá, a gente, inclusive, está avaliado pelo IFAM como inapto para receber coleções, né? Antes disso mesmo, os técnicos já haviam avaliado que não tinha condições mais de receber coleções, então já havíamos solicitado a chefia, e isso foi atendido na época para a gente não receber mais, e depois o IFAM avaliou a nossa reserva e considerou inapta, né? Então a gente vem há anos tentando recuperar, mas é isso, sem uma política maior da universidade é muito difícil com que o museu sozinho consiga reerguer esse acervo, né? E aí algum exemplo também de algumas dos materiais alternativos, soluções alternativas, digamos assim, que a gente tenta utilizar lá, né, que é, por exemplo, o reaproveitamento dessas espumas de polietileno de embalagens de eletrodomésticos, né, que a gente separa e reaproveita, né. Então, esse é o contexto de trabalho. A gente também, como todo museu universitário, né, a gente atua no ensino, na pesquisa e na extensão. Eu diria que a gente dá ênfase à pesquisa e à extensão, mas não tem como separar o ensino disso, né? O museu, antes da pandemia, trabalhava com 14 bolsistas, estagiários, então a gente é maior que o corpo técnico, que é de 9 técnicos, então a gente tinha uma equipe muito grande de estagiários, eram eles que ajudavam a colocar o museu para frente, né? Porque realmente sofremos também, apesar de é uma equipe pequena, né? Porque é um acervo muito grande. Então, apesar de nós somos 2 conservadoras restauradoras, o que também é bastante raro dentro dos museus universitários, a gente tem uma equipe pequena para tratar de um acervo tão grande, né? Principalmente em relação ao arqueológico. Então, a gente atua muito nisso também. Eu acho que a gente acaba, o museu, como todos os museus da UFBA, acabam contribuindo muito para a formação desses estudantes, porque nós não temos formação em conservação e restauração no Nordeste, né? Então, os estudantes, tem muitos de museologia, história, acabam, claro que não se formando, mas conhecendo a área, né, se aproximando mais e até, por vezes, descobrindo que querem cursar essa formação. Então, dentro do setor de conservação do MAI, a gente tem dado muito ênfase à pesquisa, a gente já elaborou e realizou 2 projetos de pesquisa nesses últimos 9 anos, né? Aqui tem uma imagem de Celina Rosa, conservadora restauradora do MAI também, né, da gente trabalhando no projeto de identificação de materiais e técnicas das coleções etnográficas. Como eu falei para vocês, tem uma lacuna muito grande de documentação, então a gente teve que desenvolver esse projeto para fazer pesquisa bibliográfica e documental e descobrir que materiais eram aqueles que a gente tinha no museu. É um projeto que durou entre 2 e 3 anos, e a gente tenta fazer também algumas formações e trabalhar bastante com extensão. Uma coisa, então, que a gente também tem dado ênfase no nosso trabalho de conservação é o respeito às comunidades indígenas que estão relacionadas às coleções, né? E uma tentativa, né, um início de uma tentativa aí de processos colaborativos. Ainda não realizamos nenhum processo colaborativo em si, de gestão compartilhada, curadoria compartilhada, mas a gente tem tido a oportunidade de receber alguns pesquisadores indígenas no museu e começar, então iniciamos esse diálogo, né? Aqui à direita a gente teve a visita dos pesquisadores Camaiurá, no âmbito de um projeto deles, que se chama Arquivo Digital Camaiurá, que eles estão realizando, e para isso eles visitaram os museus onde tinham coleções da sua etnia no Brasil inteiro, né? Então a gente pôde mostrar a reserva técnica para eles, mostrar os objetos que eles mesmos não conheciam, né? Por serem objetos coletados nos anos 60, né? E à esquerda, 2 pesquisadores Vaurá, que estiveram no museu com Aristóteles Barcelos Neto, que é um dos curadores de uma das coleções, né, quem coletou uma das nossas coleções, a coleção Vaurá, e tiveram também no museu para fazer uma oficina para aprender a documentar os seus objetos cerâmicos, né? Então, o museu tem se aberto para essas iniciativas, e eu acredito que essa seja uma das, não sei se seria a palavra solução,
mas esses seriam os caminhos para a gente conseguir suprir essas demandas que a gente tem, essas lacunas que a gente tem, tanto informacionais como, inclusive eu penso assim, para a conservação, de próprias soluções de conservação mesmo, né? Às vezes as soluções são mais simples do que a gente parece, do que a gente pensa que são, né? A gente, por exemplo, quando está tratando de coleção indígena, a gente tem pensado muito em soluções que são a não utilização de produtos químicos, soluções com produtos naturais que os próprios indígenas poderiam indicar, por exemplo, num processo de curadoria compartilhada, de conservação, de um processo colaborativo de conservação, né? Isso é uma coisa também que a gente tem levado bastante em consideração, essa inserção desses grupos que antes não estavam no museu e que agora estão podendo conhecer e se apropriar das suas coleções. Então, a gente, na conservação, a gente tem cada vez mais priorizado. A gente já não usava, porque não trabalhava com restauração, a gente já não usava produto químico, mas exclusivamente para desinfestação, sim, eram utilizados, são utilizados ainda, mas a gente tem tentado repensar essas soluções para cada vez usar produtos mais sustentáveis e menos tóxicos, né? Existe já uma discussão hoje no que se refere à curadoria compartilhada e à repatriação, por exemplo, de os grupos indígenas usarem novamente as vestimentas. Então, como que a gente vai fazer um trabalho, usar um produto químico forte, se depois pode ser repatriado esse objeto e a gente pode estar ali afetando a saúde física e espiritual, né? Porque esses objetos têm a ver com rituais, com o sagrado, como eu já coloquei anteriormente, muitos deles, né? Então, a gente tem tentado trabalhar nessa perspectiva, mínima intervenção sempre, e sempre que possível, né, a gente tentar conhecer ao máximo esse material, e quando tem a oportunidade de ter esse diálogo com os grupos indígenas, ainda não é uma política, que eu acho que também tem que ser uma política do próprio museu, né? Eu acho que isso tem que estar dentro, né? O museu não tem um regimento ainda, está sendo elaborado, atualizado, né? A gente tem um regimento muito antigo que já não reflete o que é o museu hoje, e assim como também ainda está sendo elaborado o plano museológico, políticas de coleções. Então, eu acho que essa é uma das questões que tem que estar nesses documentos, e também como uma política, né, se a UFBA vier a construir uma política para o seu patrimônio, para as suas coleções, que isso também, essas especificidades também estejam inseridas, né? Acho que eu falei bem rápido, mas era para poder falar tudo. Muito obrigada, gente. Estou à disposição aí para as perguntas depois. Obrigada, Mara. Depois a gente abre um pouquinho para as perguntas. Então, vamos passar para o professor Lauer Alves Nunes dos Santos, que vai falar sobre o Núcleo de Conservação e Restauração do MAUI, ações e desdobramentos. Se precisar de Olá, ajuda... então, bom dia a todos, a todas. Eu vou tentar aqui compartilhar agora, tá certo? Vamos ver se eu vou conseguir saber fazer isso rápido. Acho que é aqui, este slide... Sim, mas é aqui, começa aqui, então. Ok? Então, queria também cumprimentar as palestrantes que me antecederam hoje, não é? A professora Letícia, a professora Mara Lúcia, cumprimentá-las pela apresentação, agradecer à professora Silvana e a Andrea, não é, por esse convite, para mim é uma honra realmente estar participando desse evento. E também eu não sou restaurador e conservador, né? Não sou da área de museologia diretamente, eu sou da área de artes visuais, como a Andrea já me apresentou, não é, no meu currículo, e atualmente eu sou diretor do Museu de Arte Paulo Gotuso, né, que é um dos museus aqui da UFPEL. Então, a minha apresentação, quando a Silvana me convidou para participar desse evento, que é um evento muito importante, muito bacana, ela me pediu para apresentar um pouco a questão relativa às atividades de conservação e restauração no MAUG, a partir da perspectiva da gestão, certo? E é mais ou menos o que eu vou fazer. Então, achei muito bom, assim, ouvir anteriormente as professoras Letícia e Mara, não é? Porque vários aspectos que foram abordados pelas apresentações delas, de certa forma, também estão presentes aqui no MAUG, certo? Mas eu vou apresentar de um ponto de vista bem da perspectiva da gestão mesmo, né? Então, é o setor de conservação e restauração do MAUG, ações e desdobramentos.
tá? Então, inicialmente vou falar um pouquinho sobre o MAUG, não é? Para quem é de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas conhece esse museu, mas o MAUG é um museu universitário, tá? Ele é um órgão suplementar do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. Ele foi aberto ao público em 1986, ele tem, portanto, esse ano 35 anos, né? Esse museu surgiu inicialmente para abrigar a obra desse artista pelotense, Leopoldo Gottuso, que foi um pintor nascido no século XIX. O Gottuso nasceu em 1986, aliás, desculpem, e faleceu em 1883 e faleceu em 1983, tá? Ele nasceu em 1883 e 1886, desculpem, e faleceu em 1983. Ele morreu com 96 anos. Ele fez algumas doações em vida, né, de obras para a Escola de Belas Artes, e um número expressivo de obras. E quando ele faleceu, a professora Luciana Henke Reis, que foi a fundadora do museu, já estava, então, em vias de criação desse museu, e ele doa, então, faz uma segunda doação póstuma, não é? Para suas obras, objetos, documentos, então, que vieram incorporar o acervo desse museu. O MAUG, ele tem essa coleção inicial e original, mas ele possui hoje mais 7 coleções, então são um total de 8 coleções, e um total de aproximadamente 4.000 itens, né, incluindo obras de arte, documentos, mobiliário, né, enfim. Quando a professora Mara falou que o museu onde ela trabalha lá na Bahia tem 500.000 peças, eu fiquei assim realmente impressionada, não é? Porque realmente aqui eu já considero o MAUG um museu bastante, um acervo bastante razoável, né? Para nós é bastante difícil também conseguirmos lidar com esse acervo, não é, dessa dimensão. E nós temos aqui também muitos dos problemas já levantados pelas professoras anteriormente. O atual regimento do museu, ele foi aprovado em 2014, então, ele possui um museu, um regimento antigo, e aí, em função das leis 11.904, 2009, o decreto 8.124, 2013, esse museu, esse regimento atual, ele foi aprovado em 2014. E, claro, eu vou apresentar partes do regimento, e nós vamos ver que tem lacunas no regimento, não é? E que são justamente os desdobramentos sobre os quais eu vou me referir aqui na minha apresentação. Não é? O museu, então, mudou também para a sua sede definitiva, atual em 2018 apenas, ou seja, com mais de 30 anos de existência, e eu também concordo com o professor Amaro, a questão de problemas de espaço, de expansão do museu, não é? E a briga por espaço dentro da universidade é uma realidade, né, que acho que todos os museus universitários têm vivido, e claro que quando a gente, então, chega nessa sede que nós esperamos e acreditamos que seja definitiva, essa sede vai redimensionar um pouco das ações do museu mesmo, não é? E, inclusive, vai nos fazer repensar o próprio regimento dele. Mas, felizmente, em 2020, não é? Nós conseguimos, então, aprovar o primeiro plano museológico do MAUG, não é? E esse plano museológico vai nos dar, então, uma série de diretrizes, de direções, para podermos repensar o museu a partir daqui, não é? E, inclusive, repensar o próprio regimento, não é? Porque o próprio plano museológico prevê aí, então, uma necessidade de revisão de alguns pontos do regimento, o que é muito importante, não é? Para justamente pensar essas questões dessas políticas, não é? De preservação, de conservação, de exposições, de reserva técnica, de setores, de estrutura do museu propriamente dito, né? Porque a própria estrutura do museu, conforme ela é apresentada no regimento atual, me parece hoje já, não é, um pouco deficitária e que precisa de fato ser revista. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as atividades de conservação do MAUG hoje, a partir da perspectiva, não é, de como elas são contempladas no regimento, como elas estão contempladas pelo regimento, pelo plano museológico e pelas rotinas de fato do museu, tá certo? Então, a estrutura do museu atualmente não pensa o museu a partir de núcleos, tá? Então, nós temos aqui 5 núcleos principais, não é? Além da administração mesmo, que é o conselho do museu e a chefia. Então, nós temos um núcleo administrativo, um núcleo de programação e curadoria, que é responsável pelas exposições, e aqui nós temos um núcleo de acervo e reserva técnica, onde temos, então, 2 setores, o setor de conservação preventiva e restauro e a comissão de acervo. Tá? Então, esse núcleo de acervo e reserva técnica são, de fato, não é de fato o núcleo que vai pensar um pouco aí, não é? Nessas atividades dentro do museu. E, claro, eu já antecipo para vocês, tá, que esse regimento ele foi elaborado anteriormente, não é? A nós termos no museu
a presença de uma equipe, né, constituída por uma museóloga e um conservador e restaurador, portanto, não é, hoje, com a atuação deles, com a mudança do museu para um prédio definitivo, certamente, assim, o que estava previsto nesse momento precisa ser revisto. Mas, assim, é interessante observar que a questão relativa à conservação, ela está presente já nos objetivos do museu, a conservação e a preservação. Então, nos objetivos do museu, o primeiro objetivo do museu, então, ele contempla já de fato isso, é conservar, investigar, comunicar e expor seu acervo para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação e contemplação. Esse é o primeiro objetivo do museu, certo? E aí depois, então, essas atividades de maneira mais específica vão ser apresentadas de uma maneira mais detalhada um pouco lá no setor de conservação preventiva e restauro, que está ligado ao núcleo de acervo e reserva técnica, onde nós temos, então, no artigo 28, não é, a seguinte afirmação, a seguinte definição: o setor de conservação preventiva e restauro atuará em consonância com as diretrizes do núcleo de acervo e reserva técnica e poderá estabelecer parceria com as áreas de conhecimento competentes da universidade, de acordo com o previsto na legislação vigente, garantindo a interdisciplinaridade de funcionamento. Ou seja, o setor de conservação preventiva e restauro, ele está intimamente ligado e associado aí ao núcleo de acervo e reserva técnica. Tá? Aqui nós vamos ter, então, aí, quando eu vou mostrar mais adiante um pouquinho as equipes do museu, nós vamos ter uma museóloga, que é quem coordena o núcleo de acervo e reserva técnica, e um conservador e restaurador, que é o responsável, então, e o coordenador do setor de conservação preventiva e restauro. Eles vão atuar de maneira conjunta e muitas vezes sincronizada, certo? O que é muito importante, tem nos mostrado, assim, muitas possibilidades, não é, para o museu universitário, para receber estudantes, bolsistas, atender pesquisas, atividades de ensino, pesquisa e extensão, que de fato, assim, são algumas das prioridades de um museu como o MAUG. Ainda no regimento, no artigo 29, nós temos a definição do seguinte: o setor de conservação preventiva e restauro contará para seu pleno funcionamento com um espaço que possua estrutura adequada às atividades desenvolvidas pelo setor. Bom, quando esse regimento foi elaborado, o museu ainda não estava num espaço definitivo, hoje ele já está, mas ainda neste momento, o setor de conservação preventiva e restauro ocupa um espaço improvisado, né? Quando a professora Mara fala aí da questão da improvisação, nós conhecemos muito essa realidade também, não é? Nós estamos agora, nesse momento, prevendo uma expansão do museu para outras áreas, e já nessas áreas que nós já estamos negociando com a própria administração superior da universidade, que eu vou apresentar no final aqui, não é? Um setor, áreas específicas, não é? Para nós podermos abrigar esses setores. Então, nós fizemos um estudo, não é? Juntamente com os arquitetos da universidade, para conseguir termos a reserva técnica, depois o setor para acolhimento de obras, não é? E para obras que precisam ficar em quarentena, e um laboratório que é mais de conservação do que propriamente de restauro. Embora o museu, tendo um profissional capacitado, tem realizado alguns restauros, sobretudo de obras que estão, não é, no seu acervo, ou obras externas que venham a ser expostas no museu e que sofrem eventualmente algum tipo de dano, o que é possível acontecer também, certo? No artigo 30, então, fala um pouco sobre as funções aí desse setor de conservação preventiva e restauro, que deverá manter e fazer funcionar o setor de conservação preventiva e restauro dentro dos moldes científicos, não é? Vistoriar periodicamente o acervo e a reserva técnica do museu, isso é feito e foi feito, como eu vou mostrar mais adiante, inclusive durante o período da pandemia. Solicitar orientação de técnico especializado quando necessário, certo? E atender, quando possível, a solicitação de outras unidades e da comunidade, tá? Então, essa parceria que se estabelece com outros cursos da universidade e muitas vezes com a própria comunidade, tá? Então, isso aqui é como se encontra hoje no regimento, não é? As atribuições de atividades ligadas às atividades de conservação e restauração, certo? No plano museológico já, né, que o plano museológico foi aprovado em 2020, a professora Andréia, inclusive, não é, participou dessa comissão que elaborou esse plano museológico, juntamente com a Joana, que é a museóloga do museu, e o professor Diego, e eu. O professor Diego é do curso de museologia, e eu sou o diretor do museu, não é? Então, ouvimos vários profissionais, vários especialistas,
todos os setores, enfim, profissionais envolvidos em cada setor foram ouvidos para a elaboração desse plano, que vai contar, então, com um diagnóstico do museu, com uma proposta de objetivos estratégicos e com os programas, os diferentes programas, conforme consta no modelo, não é, dos planos museológicos propostos pelo IBRAM. Tá? Então, já nos objetivos estratégicos, aqui nós vamos ter contemplada, não é, alguns dos aspectos, não é, que as professoras que me antecederam já comentaram, a questão de políticas, a questão das dificuldades que nós encontramos para desenvolver várias das atividades. Então, assim, adequação e segurança de espaços e aquisição de equipamento de trabalho para todos os núcleos, tá? A aquisição de material de trabalho realmente é uma dificuldade. Muitas vezes, compras feitas pela universidade passam por processos burocráticos extremamente complicados. Muitas vezes não existe a disponibilidade no mercado, em licitações, de produtos que são necessários, não é? Materiais para armazenamento, acondicionamento e tratamento do acervo para as exposições e segurança das galerias, certo? E aqui eu destaquei, inclusive, a ampliação da área do museu, com espaço para reserva técnica, laboratório e restauro, ação educativa, palestras, etc. Então, este plano museológico já prevê, porque quando o plano museológico foi elaborado, nós já estamos, então, aqui, neste momento, na sede definitiva do museu, e já temos a possibilidade, então, de prever as áreas possíveis para esses setores funcionarem efetivamente. Aí no programa, aquilo ali eram os objetivos estratégicos, aí nos diferentes programas, nós vamos ter lá no programa de acervos, não é? Na meta 2, a adequação, ampliação do espaço destinado à guarda e tratamento do acervo, não é? Então, mais especificamente, é necessário uma área maior e mais adequada para a reserva técnica, além de espaço para processamento do acervo, ou seja, atividades de documentação, pesquisa e higienização rotineiras. Também é necessário um local para a quarentena de obras que chegam ao museu, novas aquisições ou mesmo obras que precisam ser isoladas do restante do acervo, como eventualmente acontece. Por fim, faz necessário espaço adequado para o laboratório de restauro, né? Atualmente o laboratório funciona num espaço improvisado, melhor que o espaço improvisado onde ele funcionava antes. A última sede onde o museu funcionou, o espaço, eu vou dizer isso, tá? É uma vergonha dizer isso, mas eu vou dizer porque é a nossa realidade, mas o espaço destinado ao laboratório era um antigo banheiro desativado, certo? Então, na casa tinha um banheiro desativado, enfim, e nós usamos aquele banheiro para fazer ali, alocar ali as atividades de conservação e restauro. Atualmente, no museu, ainda não temos uma área ideal, mas conseguimos isolar uma parte de uma galeria, que é onde está funcionando, né? Mas ainda não tem um espaço específico para isso, que conte com equipamentos, enfim, não é? A adequação do espaço deve ser uma pré-condição para o atendimento de visitas técnicas, atividades de ensino e pesquisa nos respectivos espaços, tá? Então, de fato, assim, né, para um museu universitário poder explorar potencialmente, não é, as suas capacidades, assim, né, de formação, de investigação, de documentação, de divulgação, é necessário que esses espaços sejam minimamente qualificados para que isso possa acontecer, ok? Bom, então aqui as equipes, não é, que atuam no museu nesse momento, tá? Então o MAUG possui um conservador e restaurador, que entrega o quadro permanente de servidores da Universidade Federal de Pelotas. Isso já é um ganho, é uma conquista. Isso aqui eu ouso, inclusive, afirmar que são conquistas que nós temos em decorrência do programa Reúne, não é? Então, esses profissionais, eles acabaram integrando o quadro de servidores, né, do museu, tendo em vista aquela ampliação das universidades superiores, das universidades, não é, que foi proposta pelo programa Reúne, né, com a expansão de cursos e consequentemente, aí a incorporação de novos professores, novos técnicos específicos, não é? Então, o conservador que atua no MAUG hoje é o Fábio Gari Alves, ele é graduado em Conservação e Restauro pela UFPEL e mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL também, não é? E ele é o responsável, então, pelo setor de Conservação Preventiva e Restauro do MAUG desde 2013, ou seja, aqui eu estou colocando essas datas, porque é interessante a gente observar. O museu ele abriu ao público, não, em 1986, e só em 2013, então, que nós vamos ter um profissional ligado ao restauro e à conservação. E em 2014 foi aprovado o regimento, ou seja, nós não tivemos aí quase nem tempo, o regimento já estava em fase de elaboração quando esse servidor incorporou, passa a fazer parte da equipe do museu, ou seja,
de 2013 a 2020, nós temos 7 anos aí, 7 anos onde nós podemos, assim, reavaliar, repensar, redimensionar necessidades, para a partir de agora, então, não replanejar o museu. Felizmente, nós conseguimos terminar o plano museológico em 2020, e esse plano museológico está realmente nos dando essas direções, não é, que nós devemos assumir a partir daqui. E faz parte da equipe também, não é, como eu falei para vocês, que o setor de conservação preventiva e restauro atua em conformidade e sintonia com o núcleo de acervo e reserva técnica. Então, esse núcleo de acervo e reserva técnica, ele é coordenado por uma museóloga, que também integra o quadro permanente de servidores da Universidade Federal de Pelotas. Ela é, então, a Joana Lisotti, que atua como museóloga do MAUG desde 2014, ou seja, do ano mesmo da aprovação do regimento, e é graduada em Museologia e em História pela UFPEL, e atualmente ela é mestranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela mesma instituição, aqui na UFPEL também, certo? Então, nós temos servidores aqui que atuam no setor, isso é uma vantagem para uma instituição como a MAUG, não é? Há servidores que atuam no setor, não é, que conhecem o setor, que estão qualificando o setor, pensando nas perspectivas do museu daqui para frente, não é? E estão também em fase de qualificação, tá? Em fase de qualificação. Então, também, além de a gente pensar na qualificação e na conquista de espaço, não é, e de condições de equipamentos e aquisições de materiais, nós temos que pensar também continuamente na qualificação e na formação contínua dos profissionais que estão atuando nesses setores. Isso, felizmente, é uma conquista que nós tivemos, não é? Enfim, e que eu espero que o museu, assim, o museu, ele tem crescido, ele tem se expandido muito graças à atuação desses profissionais, não é, que estão atuando no momento. Então, aqui só para a gente ter uma ideia das rotinas, não é assim? Então, uma coisa é a gente ter, não é, o regimento, é ter o plano museológico, que é feito, né, com base já no diagnóstico do museu, levando em consideração o próprio regimento, mas, assim, de fato nas rotinas, não é? Como é que esses profissionais, essa equipe está atuando, tá? Então, aqui, eu peguei como exemplo, tá, assim, o plano de trabalho, tá, que eu vou ter aqui, do conservador e restaurador do MAUG, não é, em 2021, que já foi um ano atípico, não, enfim, então, do corrente ano. Então, ele compreende, assim, nesse momento, atendimento de pesquisadores em teletrabalho, certo? Então, muitos pesquisadores continuaram procurando o museu, não é, porque os trabalhos e as pesquisas não pararam, apesar das atividades presenciais estarem suspensas. O acompanhamento mensal do acervo e condições gerais do museu em período de fechamento. Então, durante o período que o museu permaneceu fechado ao público, eles estabeleceram um programa de visitas mensais contínuas para avaliar as condições em que o acervo se encontrava, certo? A montagem e desmontagem de exposições, porque quando o museu fechou ao público, havia uma exposição montada no museu, as exposições estavam montadas, elas estão sendo desmontadas agora, então, este ano, e serão remontadas novas exposições, já agora em dezembro, possivelmente, não é? Então, esses técnicos, esses profissionais, na verdade, eles acompanham sempre, né? Eles fazem o diagnóstico das obras antes da exposição, durante a exposição e após a exposição, certo? O acompanhamento das condições ambientais e do acervo, visitas programadas durante o fechamento, tá? Então, controle de temperatura, umidade, essas coisas todas, não é? Preparo de soluções de álcool gel 70, bom, isso é uma realidade aí que tá presente nas nossas novas rotinas, não é? E a continuidade na participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, não é? Tem vários projetos ligados ao museu, nesse momento, em andamento e que não pararam, certo? Então, tem desde projetos da meteorologia, não é? Até projetos do curso de artes visuais, do curso de pós-graduação em artes visuais também, não é? Que estão funcionando no museu nesse momento. E aí também, não paralelamente aos planos de atividades, eu tomei aqui alguns dados dos relatórios de atividades, desses profissionais, dessa equipe de trabalho do museu, desse setor, do setor da reserva técnica e da conservação preventiva e restauro, que tem feito aí durante esse período. Então, assim, participação em disciplinas no curso de conservação e restauro, tá, que é com ênfase nas questões relativas aos impactos decorrentes da própria pandemia. Então, seminários, estudos dirigidos 3 recomendações e protocolos voltados ao patrimônio cultural em tempos de pandemia, Covid-19, tá? Foi uma disciplina oferecida pelo curso de conservação e restauro da UFPEL.
A oficina também no sexto CIEP, uso de registro fotográfico na documentação de processos dos museus, atendimento a pesquisadores nas áreas de artes visuais, memória social e patrimônio cultural e história, acompanhamento do projeto de pesquisa do PET da meteorologia, da UFPEL, dados de temperatura e umidade em 2 museus da UFPEL, série temporal, introdução, previsão e aplicações, tá? A previsão e aplicações, então foi um projeto desenvolvido pelo PET da meteorologia para o desenvolvimento de um equipamento alternativo para fazer o registro de índices de temperatura e umidade na reserva técnica e nas galerias do museu, tá? Então, esse projeto durou 1 ano e meio, certo? Com acompanhamento sistemático dos profissionais do museu e do curso de meteorologia, não é? Aqui, nós temos um pouco das ações, não é, dos profissionais durante a pandemia, tá? Então, tem toda uma série de planejamentos, de ações durante o museu fechado, e já de ações para o retorno interno, tá certo? Porque a universidade retorna às atividades, não é? Dos servidores parcialmente em outubro deste ano, mas elas já estavam mais ou menos previstas aqui, né? Então, os problemas já conhecidos e recorrentes, recursos disponíveis e as incertezas, né? Então, nas ações do museu fechado, tá? Bom, tem a equipe de vigias, não é? Que permaneceu no museu, então, o museu sempre esteve com alguém lá dentro, não é? E aí, qual é o suporte que a gente precisava, que eles precisavam fornecer a esses profissionais que se mantinham lá dentro? E depois a produção de protocolos para galerias de reserva técnica, fechadas, não é? Observação de pragas, mofo e goteiras, reforço de protocolos de segurança e comunicação, né? Que se dava no museu nesse momento. O acompanhamento através de registro fotográfico, registro de temperatura e umidade relativa, não é? Que é concomitante, não é? A esse trabalho realizado pelo PET da meteorologia, e as ocorrências, não é? Enfim, né? Casos que possam ter acontecido, não é? Enfim, né? E houve nesse período também a previsão de uma dedetização, tá? Essas dedetizações no museu, elas um prédio antigo também, como a professora Mara falou, não é? Temos o problema de prédio histórico, todas as dificuldades que prédios históricos e tombados, não é, oferecem para ser adequados para uma instituição museológica, as limitações que tem, e as pragas, não é? São prédios que têm, em geral, muito cupim, enfim, e tem que sofrer essas ações anualmente, não é? Dedetizações. Depois, ações para o retorno interno, diagnóstico, pontos positivos e negativos, não é? Conferência geral do acervo, ela é feita continuamente, não é? Relatórios com plano de ação, e aqui é uma última ação, que é uma coleção que está em comodato, não é, pelo museu durante esse período, e ela foi recebida pelo museu um pouquinho antes, né, das atividades as atividades presenciais serem interrompidas. Então, essas obras ficaram lá no museu, ocupando as galerias, inclusive, né, que estavam sem exposições, para ser feita a higienização, pelo menos. E aqui, então, é um registro, não é, de todas as datas que os servidores, o técnico, que o conservador e restaurador e que a museóloga estiveram no museu durante o período da pandemia, com o registro das respectivas atividades realizadas, certo? E aqui já vou me encaminhando, então, para o final, não é, da minha apresentação, com relação à avaliação, não é, e aos desdobramentos. Então, assim, o atual regimento prevê, em sua estrutura e organização espacial, apenas área para reserva técnica, né, sem contemplar o laboratório de restauro e conservação, não é, e outros setores que têm se mostrado de extrema importância para o funcionamento de um museu universitário. Como eu disse para vocês, no início da minha fala, o regimento ele é de 2014, não é? Em 2013 e 2014 estão justamente chegando esses novos profissionais no museu, não é? E nós temos de lá para cá aí uma nova percepção do museu, temos também já o museu na sua sede definitiva, então no regimento atual o museu prevê a reserva técnica e depois só as galerias para exposição, certo? Só as galerias para exposição, não previa aqui, na verdade, nem o auditório que na sede anterior o museu possuía, certo? Mas, felizmente, o plano museológico não já contempla a revisão e atualização do regimento. Tá? Então, a revisão do regimento do museu, visando a adequação e atualização, também deve ser discutida e encaminhada. Tá? O atual regimento foi elaborado antes da atuação da equipe técnica qualificada, pertencer ao quadro do MAURE, museóloga, conservadora e restauradora, bem como é anterior ao museu em sua sede definitiva. Então, esses dados alteram substancialmente, não é?
muitas das condições e políticas que nós devemos prever para essa instituição, tá? Mesmo com os impactos da pandemia, tá? Aqui para fechar então, e o fechamento da instituição ao público desde março de 2020, o Núcleo de Acervo e Reserva Técnica e o Setor de Conservação Preventiva e Restauro mantiveram o monitoramento das condições do museu sob essas condições. E projetos já foram encaminhados para a Administração Superior da Universidade, solicitando a ampliação de espaços para melhor adequação da reserva técnica e implantação do Laboratório de Conservação e Restauração do MAUG, bem como está em curso o planejamento de capacitação dos profissionais dos respectivos setores. Tá? Então, essa aqui é mais ou menos assim, tá? Os desdobramentos a partir dessas avaliações que nós temos feito, certo? E este aqui é uma mensagem que eu coloco para encerrar aqui a minha breve explanação, que eu, na verdade, aqui me sinto muito mais assim, fazendo perguntas para os profissionais, não é, da área, do que propriamente propondo alguma contribuição efetiva, não é? Mas a contribuição efetiva das diversas áreas e profissionais capazes de garantir a interdisciplinaridade de um museu universitário são a garantia de que para que o museu possa alcançar seus objetivos, atingir suas metas e afirmar os seus valores. Tá? Então, eu agradeço muito, novamente, a professora Silvana, a professora Andréia, os demais organizadores desse evento, por me darem essa possibilidade, essa oportunidade de apresentar um pouquinho o MAUG. O MAUG é um museu da UFPEL, um museu que está aberto para a UFPEL e para toda a comunidade, e espero espero que possamos contar com a contribuição de todos e todas. Então, muito obrigado. Bem, obrigada, Laura. Pode deixar de compartilhar a tela para a gente... Ok. Isso. Então tá, avançado da hora, né? A gente ocupou quase todo o nosso espaço, passamos até um pouco do horário, mas a gente tem algumas perguntas, né? E eu acho que é importante a gente fazer esse encerramento. E o meu cachorro acabou de entrar na sala para tumultuar, né? A família chegando para o almoço e o cachorro vem e invade a sala. Coisas que acontecem na vida durante a pandemia. Então, a Fernanda pergunta, sobre a substituição dos produtos químicos para outros mais naturais no MAI, vem desenvolvendo alguma pesquisa a respeito? Poderia falar mais um pouco sobre isso, Mara? Então, de fato, o que a gente tem tentado fazer? Substituir produto que a gente usa para desinfestação. Então, a gente usava esses produtos tradicionais, usava muito Caltech, depois a gente, inclusive, não encontrou mais, e a gente começou a fazer pesquisa mesmo, bibliográfica, para descobrir o que a gente poderia usar que não fosse tão tóxico. A gente ainda não conseguiu chegar em um produto que seja 100% natural. A gente tem usado um produto que ele é à base de óleo de nim, que é uma planta, né? Então, ele tem parte da sua composição feita com óleo de nim, mas ele ainda tem uma pequena porcentagem de produto químico, que seria tóxico, tá? Mas a gente substituiu o uso por esse produto que ele é menos agressivo. Uma das questões que é interessante em relação a isso é que a gente foi descobrir essa solução em bibliografia para herbário. Foi quando a gente se deu conta que o nosso acervo etnográfico, em função dos suportes, a gente acharia mais soluções em museu de história natural, coleção biológica, do que propriamente em bibliografia básica de conservação e museologia, que normalmente não é tão específica para esse tipo de acervo. Então, a gente tem encontrado soluções em bibliografia de herbário, que também não são muitas. E uma coisa que a gente tem testado, infelizmente ainda não de uma maneira científica mesmo, com método, com critério, a gente tem testado só no olho, digamos assim, é o uso de cravo para a prevenção da infestação. Então, a gente tem usado na reserva técnica sachês com cravo para a gente prevenir as infestações de traça, que a gente tem bastante traça no museu. E tem, aparentemente, isso que eu digo, a gente ainda não fez a pesquisa, o critério, com quantidades, com a periodicidade, enfim, ainda não foi possível, mas aparentemente tem funcionado, porque a gente vê que a infestação, após a realização da desinfestação na reserva técnica inteira, a gente ainda não teve reinfestação. Então, tem funcionado. Tem um outro material, que é a cânfora, que ele é muito utilizado, eu conheci no Rio de Janeiro, o Museu da Marinha,
Ele é bastante utilizado e lá funciona bem, ainda quero testar, ainda não consegui comprar. Pelo sistema de compras, não consegui comprar a cânfora, não conseguimos, mas um dia a gente consegue para testar também, que parece que é um material bem eficiente e também que não é tóxico, né? Então, o que a gente tem tentado são essas pequenas iniciativas, né? A gente ainda não fez nada sistemático assim, mas a gente tem experimentado. Obrigada. Temos uma pergunta. Deixa eu só fazer um comentário também, Omar, assim, ó, aqui em Pelotas, no Centro de Artes, tem uma professora, ela é professora da área de gravura, não é? E o pós-doutorado dela foi sobre gravura não tóxica, né? E aí ela tem vários contatos com vários profissionais, assim, tá? Que ela tem participado de vários eventos que são sobre procedimentos não tóxicos, em arte, pelo menos, mas talvez aí seja uma conexão interessante. E ela até fez o pós-doutorado dela, foi no curso de farmácia da URGS em Porto Alegre, né, para lá tentar conseguir obter determinados tipos, não é, de produtos que possam aí, essa é uma perspectiva realmente muito atual, assim, muito importante, né, pensar nisso. Exato, obrigada, Laura, vou pesquisar. Bem, temos uma pergunta para a Letícia, né? Gostaria de saber, Letícia, qual a maior barreira que os museus universitários enfrentam atualmente? É da Olga a pergunta. Boa pergunta. De imediato, assim, a gente identifica que tem duas barreiras estruturais, né? Que é a falta de recursos e a falta de pessoal especializado, né? O MEC não tem nenhuma rubrica para os museus. O recurso que vai para museus sai de rubricas de pesquisa, extensão e ensino. Né? Então, assim, você veja bem, nós temos aí volumes enormes de acervos para serem geridos com remanejamento, digamos assim, de orçamento. Né? E a questão de pessoal, eu acho que todo mundo aí frisou muito bem. Mas, a meu ver, eu acho que tem uma coisa anterior a isso, que eu falei um pouco assim na minha apresentação. Me parece fundamental promover esse reconhecimento desse patrimônio. Eu falo assim, legitimar socialmente, eu acho que os museus e as coleções universitárias ainda não adquiriram uma legitimidade social, um reconhecimento público, né? E aí vai, desde a comunidade acadêmica, eu fiz uma exposição em 2018 com objetos dos 24 espaços da rede de museus, num dos espaços que funciona no centro da cidade. Pouquíssimos curadores e professores que cuidam de coleções conheciam aquele espaço. Então, assim, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que a própria comunidade universitária não conhece os seus acervos e os seus museus. E o que dirá ainda da própria comunidade em geral. Então, assim, me parece que os museus universitários precisam abrir suas portas, né? Assim, claro, isso tem exceções, mas, de um modo geral, eles precisam abrir suas portas, eles precisam encontrar a sua comunidade, né? Formar o seu público, se legitimar em várias instâncias, né? Desde a comunidade universitária, passando pelos gestores, né? Sensibilizar esses gestores, né? Porque, assim, a gente vê o relato do Lau e da Mara, né? São relatos meio heróicos, né? E que vão um pouco contra a corrente de políticas que desconhecem a importância desses lugares, né? Ou desconhecem a importância desses acervos, né? Então, assim, e até chegar nas instâncias governamentais, né? Então, assim, eu sempre acho que reclamar por dinheiro e pessoal, que é um problema estrutural de todo museu, no final das contas, não só universitário, precisa vir na retaguarda de um trabalho de legitimação social dessas instituições, né? E aí eu já vou me adiantar aqui, que eu sei que tem pouco tempo, tem uma pergunta aí a respeito do fim do cargo de conservador, né? Eu acho que isso vai na diretriz, aí, na direção do sucateamento da universidade brasileira, mas veja bem, a gente corre muito risco, se a gente não legitima esses lugares, a importância dessas coleções, a gente corre o risco de
ter uma nova política, uma perspectiva até mais favorável, e esses cargos não voltarem, porque ainda há um desconhecimento muito grande a respeito da importância desses acervos, né? Você veja bem, as universidades, elas têm o maior, provavelmente o maior e mais importante acervo científico do país, né? Então, assim, isso precisa estar claro para a sociedade brasileira, né? É preciso estar claro que esse acervo é da sociedade brasileira, né? Isso. Se eu poderia complementar, se possível, Andréia, a fala da Letícia também, que eu acho que essa extinção e suspensão de concursos de alguns cargos, ela é um sintoma mesmo, né, dessa falta de reconhecimento, né, da universidade, do próprio MEC e das suas universidades, né. Eu queria fazer uma retificação, o Lauro me chamou de professora, é uma honra se chamar de professora, mas eu acho importante frisar que eu sou técnica, eu sou TAI na universidade, e é uma honra também para mim ser TAI, então eu até queria aproveitar, porque essa é uma discussão que a gente tem feito, principalmente no âmbito da RECORE, que é a rede de profissionais de conservação e restauro, que a gente criou aqui na UFBA. A gente tem feito essa discussão da extinção e suspensão, né, de concursos para os cargos, né, que o prognóstico é terrível, né, dada a quantidade de acervos. Hoje a gente já tem poucos profissionais, então imagina se essa decisão não for revertida, né. Realmente é um pouco assustador o que se vem pela frente. Não, é muito preocupante mesmo essa extinção dos cargos, né? E eu acho que as associações, né, de classe têm que batalhar por isso, junto com as universidades, né? Então, estamos unidos pelo reconhecimento da profissão, eu acho que isso é importante, né, para a gente conseguir, então, reverter essa situação, talvez talvez não, agora não seja o melhor momento, mas vamos, né, continuar na batalha. Eu estou há mais de 20 anos, quase 30 anos, trabalhando com isso, e não... Quando nós tínhamos o momento da regulamentação, não foi possível. Então, é uma luta de várias gerações de conservadores e restauradores, né? Eu acho que temos que continuar na luta, e essa nova geração, esses alunos que a gente está formando nos cursos de graduação, né? Aqui temos vários representantes que têm que dar fôlego para nós continuarmos, né? Porque a gente vai se aposentando e aí a tendência desses cargos serem extintos totalmente, né? Porque não vão ser repostos, né? Então, o próprio teu cargo, né, Mara, quando te aposentar, ele deixa de existir, né? Então, é importante a gente estar na luta, e esse momento é um fórum de discussões. Ontem teve esse momento no nosso congresso, né? Então, acho que é super válido. Mas ainda a gente tem mais umas perguntas, eu acho que para o Lauer aqui. Gostaria de saber se existe uma prévia de ampliação da reserva técnica na instituição. É a Olga que está perguntando, Lauer. Oi, Olga, sim, estamos trabalhando justamente com isso. Na verdade, a gente está conversando já com a Pró-Reitoria de Planejamento e de Infraestrutura, porque como eu falei assim na minha apresentação, no momento que nós temos já uma sede definitiva para o MAUG, a gente pode começar a trabalhar, inclusive, com a qualificação da reserva técnica, com a compra de aquisição de equipamentos. E ali no MAUG, não é, para quem conhece, né, o MAUG ele é um prédio, um edifício composto por 4 salas grandes, não é? E atrás dele, é um prédio construído no século XIX, e atrás dele, na parte de trás, tem um pátio e tem um anexo lá atrás com várias outras salas e 2 andares. Quando nós mudamos para o MAUG, inicialmente, nós estávamos ocupando aquelas 4 salas principais. Então, nós nos concentramos tudo em 4 salas. São 4 salas amplas, grandes, mas nós tivemos, assim, o que nós tínhamos, sei lá, em 5 salas, né, no outro museu, na sede anterior, nós tivemos que colocar em uma sala só, tá? Mas, enfim, são esforços necessários, né, que quando a gente entende que vale a pena. E agora nós já estamos nessa negociação com a universidade para conseguirmos ocupar o anexo, não é, do museu ali atrás, que, claro, tem problemas estruturais, está sendo resolvido, mas a previsão, e já foi encaminhado, e já foi desenvolvido com a equipe de arquitetos da universidade, não é, esse estudo para ter uma área específica para reserva técnica, com todas as salas ali de quarentena, a sala
para obras em trânsito, com o laboratório, o anexo também, até pode ser um laboratório que pode receber, então, estudantes, informação, estágios, não é? Que pode até ser aberto para a comunidade, para visitas, não é? No laboratório, enfim. Claro que não vai ser um laboratório de restauro, né? Nós temos um curso de restauro na universidade, mas um laboratório que possa, não é? Realizar atividades concernentes, assim, à natureza do museu, né? E, assim, para a conservação das obras, principalmente, não é? E, às vezes, restauro mesmo, né? Nós tivemos um caso, há 2 anos atrás, de uma obra de uma artista que estava fazendo uma exposição retrospectiva no museu e tinha uma escultura de cerâmica e um visitante simplesmente esbarrou na escultura e quebrou a escultura, né? A escultura ficou, assim, em cacos no chão. Quando eu olhei aquilo, eu pensei assim, não, acabou, nunca mais, né? Mas o restaurador foi lá, juntou todos os cacos, trabalhou durante 2 anos e esta semana foi devolvida, então, finalmente, essa escultura que foi restaurada integralmente. Então, de fato, temos, assim, essa previsão para a reserva técnica no novo espaço, aí ampliamos as galerias do museu, enfim, né? O MAUG, assim, é uma luta lenta, não é? São conquistas lentas, mas que a gente sabe que elas são possíveis e elas precisam de pessoas empenhadas para conseguir isso. Obrigado. Está sem fazer volume, uma André. última pergunta para a gente encerrar, devido ao avançado, a gente tem que almoçar e em 1h30 retornamos para as outras atividades, né? Da Ravena Souza, considerando que profissionais de conservação e restauração são, infelizmente, cada vez mais raros em equipes de pesquisa, que não existem cursos de especialização em todos os estados e que existem profissionais de áreas que se interessam, se sensibilizam pelo tema, pergunto: qual seria o limite ético da atuação desses profissionais que não possuem formação de conservação e restauro? É difícil a pergunta. O limite ético? Eu acho que é isso, é bastante... eu acho que como a gente trabalha de uma forma multidisciplinar dentro dos museus, né? Eu acho que realmente essa linha, por muitas vezes, ela é muito fácil de cruzar, né? Então, eu acho que... Mas eu acho que cada profissional sabe qual seria a sua atuação, né? Não sei como... Acho que é realmente olhar para a sua formação e entender, né? E respeitar a formação do outro, né? A gente fala muito em trabalho interdisciplinar, mas na prática, realmente, esses limites, eles são um pouco tênues, né? E a falta de regulamentação da nossa profissão faz com que isso ocorra e a gente não possa sanar esse problema, né? Porque, na verdade, isso ocorre em diversas áreas, mas quando a profissão é regulamentada, a gente consegue ainda reivindicar, né? Acho que existe eu até falo um pouquinho disso na tese, assim, eu acho que existe, com a própria museologia, há uma intersecção de ações, né? A conservação e a museologia, que é histórica, que quando a gente vai ver a história de formação dessas disciplinas, elas nasceram juntas, né? Então, acho que, né, isso ainda está meio amalgamado ali, né? Então, acho que a regulamentação vai fazer com que, infelizmente, a gente tenha que usar um documento para fazer, porque eu acho que vai a questão ética é de cada um, né? Também. Então, assim, se a pessoa não parar e olhar que ali a sua área terminou ali, né? Mas é complicado também. Mas é importante também fortalecer a formação, né? Hoje nós temos os cursos de graduação na área. Antigamente isso se dava de outra forma, né? Os profissionais faziam uma especialização. Então acho que a gente tem que fortalecer os cursos de graduação. Hoje nós estamos espalhados, somos 4 em universidades federais, né? Estamos todos representados nesse evento aqui, todos são parceiros da instituição. Eu acho que então é importante assim que as pessoas busquem essa formação, né? Porque hoje ela está disponível nas universidades federais públicas, né? E cada região agora tem a sua... Estamos aqui em Pelotas, recebemos alunos do Brasil inteiro, agora a Universidade do Pará, com um curso na região, né, norte, e Minas Gerais e o Rio de Janeiro, regiões mais centrais do Brasil. Então, acho que é importante a gente sempre, né, buscar essa formação profissional, assim, qualificada, e não desmerecendo os cursos técnicos que são necessários também, né, para a formação dos profissionais. Mas eu acho que é importante a gente fortalecer, e estamos aqui para isso, né, congregando os cursos de conservação, tanto de Portugal
como o Brasil. É uma iniciativa desses cursos, né? Então, eu acho que estamos nesse evento e eu acho que é muito bom essa troca também, já que na Europa já existe toda uma, né, os critérios estabelecidos pela conservação e restauração, né? Então, vamos em busca dessa regulamentação da profissão. Obrigada, gente, pela manhã. Eu vou só dar um pitaco aqui, como quem é fora da área, assim, tá? Mas, assim, eu acho que algumas conquistas, alguns avanços, eles são irreversíveis, né? Assim, então, assim, eu até posso dizer que eu sei, assim, tá meio quase lenda, quando o Malg foi criado, a professora Luciana e tal, né? Também, ela não era restauradora, fez algum cursinho e tal, e meio tentou fazer alguma coisa de restauro em obras do Malg e tal. Bom, quando as coisas vão assim, de fato, se sedimentando, não é? E consolidando de maneira comprometida, ou seja, nós temos aí, o que a Andrea disse, né? Cursos de restaurador, de formação de restauradores e conservadores, certo? Na medida em que isso avança, a gente pode estar vivendo um momento, tá? De uma maré difícil, e de a profissão não ter sido reconhecida, mas isso não vai parar ali, não quer dizer assim, não, acabou ali. Não vai continuar essa luta e essa busca, não é? Assim como os cargos da universidade, que já se extinguiram, já foram retomados, se extinguiram. Então, nós vamos continuar lutando por isso. Então, assim, as coisas nunca vão estar prontas, não é? E acho que essas conquistas, essa qualificação, quando ela é alcançada, dificilmente é revertido. Então, nós sabemos hoje que existem profissionais competentes para desempenhar essas atividades, e assim, dificilmente alguém que não tem essa competência, que não tem essa formação, vai ousar, eu penso, não é assim, tá? Tentar fazer isso novamente, porque temos aí todas as formações em graduação, não é? Isso tudo vai criando uma consciência de classe profissional que, de fato, eu acho que impede, muitas vezes, assim, eticamente, não é, a atuação de profissionais que não têm essa competência. Essa é a minha impressão como uma pessoa leiga, tá certo? Mas que estou no meio há bastante tempo já. Vou dar um pitaco também, assim, rápido. Eu, às vezes, falo com os alunos da museologia que talvez esse seja um limite ético, que o importante para o museólogo, que é um profissional que, né, ele deve ter uma visão geral do museu, é reconhecer e batalhar para que essa questão, esse problema seja resolvido pelo conservador. Talvez o papel do museólogo seja esse, não de botar a mão na massa, mas ele como um profissional que tem que ter essa visão geral e ter a visão da interdisciplinaridade necessária dentro do museu, reconhecer que esse problema não vai ser resolvido por ninguém mais do que o conservador, né? Eu acho que esses são os limites éticos, né, entre uma profissão e outra, né? Mas é isso. E eu acho que temos lugares, o trabalho interdisciplinar dentro dos museus é prioritário, a gente tem que saber trabalhar com todos os profissionais, né? Isso é importante, isso é enriquecedor e vem da fala... Funciona assim, né, André? E vem da fala pouco do Gael de ontem, o que nos faz feliz. A gente é feliz trabalhando nos museus com essa escassez de profissionais, escassez de recursos, né? E a gente vai porque a gente gosta do que a gente está fazendo, né? Porque as dificuldades estão aí, qualquer outra desistiria. É porque a gente é apaixonado pelo que faz, né? Eu acho isso importante. Fico muito orgulhosa de ter compartilhado essa manhã com vocês, de ter a Mara, nossa aluna egressa, formada aqui pelo curso, é uma honra para nós, assim, ver aonde os nossos alunos estão chegando, né? Fico emocionada. E o Lauro foi meu colega de faculdade, tomamos rumos diferentes, né? E aí nos reencontramos agora trabalhando com os museus da UFPEL, né? Então, Letícia, é uma grande honra sempre te ter conosco, né? E continuamos na batalha, nas comissões e luta dos museus universitários. Tá? Boa tarde para todos, nos encontramos então nas comunicações e mais no final da tarde teremos os lançamentos de livros, já esqueci de dar a programação da tarde. Então, a gente vai ter os lançamentos de livros, tá? Hoje com a mediação do professor Roberto Hayden, a metodologia de tratamento de conservação com a Mariana Wertheimer, glossário ilustrado de conservação e restauração em papel e danos dos tratamentos, com a professora Márcia Almada e a professora Silvana Bojanowski, experiências e reflexos sobre a restauração de documentos,
com a professora Márcia Almada, Betânia Veloso e Ana Rust. E também Patrimônio em Pedra, da Eliane Aparecida de Holama. E o painel temático de hoje é o painel latino-americano, formação e pesquisa. Então, a partir das 16h30 a gente tem esses eventos, mas a partir da 1h30 temos, então, a apresentação de comunicações, que é pela plataforma Eventri, no link Apresentações de Trabalhos. Esperamos a todos e um ótimo evento até sexta-feira. Obrigada pela participação de todos. Obrigado e parabéns pelo evento. Obrigada, gente, Obrigada, pela presença. parabéns. Todo mundo. Muito Bom bom. almoço.